Lucas capítulo 7. Eu vou tentar ser o mais breve possível, gente. Irmãos, eu vou tentar ganhar tempo, não vou ficar aqui. Depois eu vou convidar você a ir lá para as nossas redes sociais. Depois tem que colocar, viu, Paulo? Tem que ir pondo na live as redes sociais da comunidade. O pessoal ir conhecendo. Porque também é uma forma de você ver e também é uma forma de se divulgar. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, olha aqui, ó. Entra lá no YouTube, compartilha, se inscreve. O que mais que tem que fazer lá, Paulo? Curtir. Sabe, faz tudo lá, que quanto mais você faz isso, mais os nossos vídeos, irmão, vão chegando a outras pessoas, amém? Tem gente que não pode estar com a gente, está com a gente em outro lugar. Só para você ter uma ideia, irmão, tem gente que não perde um culto nosso aqui, né? Eu acho que é membro nosso em outros lugares aí, irmão, né? É mais membro nosso do que membro da igreja deles, né? Não perde uma live. Então assim, é uma maneira também de a gente alcançar as pessoas. Rede social é uma forma de você ter uma ideia, ó. Eu postei alguns vídeos na minha rede, no meu YouTube pessoal hoje. Estava até conversando com a irmã. Editei uns vídeos lá, né, porque na minha rede social você só vai ver a palavra. Eu corto o louvor, eu corto o resto. Só fica a palavra. Se você for lá, você vai encontrar só a palavra no meu YouTube pessoal. Irmão, acabei de postar. 1 hora depois, já 5 pessoas já tinham assistido. Então assim, e olha aqui para mim, não é o like que movimenta a gente, curtida, mas o que movimenta a gente é em quem vai chegar, quantas pessoas vamos alcançar. Esse é o nosso interesse, amém? Então depois se você puder, entra lá, Comunidade Amor e Reino, você já vai encontrar lá a Varé, e aí você pode se inscrever, curtir, compartilhar, vai ser benção. E só para a gente entender, nós vamos para a palavra agora. Irmãos, nós estamos vivendo aqui algum tempo, eu espero que você não fique enjoado, fica firme. Mas a gente está vivendo um tempo aqui desde o mês passado, e a gente tem começado, irmãos, né, as mensagens desse tempo com essa frase: quando Deus... E aí a gente coloca um subtítulo, né? Quando Deus, por exemplo, quando Deus para, quando Deus ouve, quando Deus manda. E a mensagem de hoje, a nossa ideia hoje, a ideia que eu quero dividir com você, a nossa conversa é: quando Deus chega. Amém? Alá. E eu não sou muito assim de falar isso, mas de vez em quando Deus me impulsiona. Olha aqui para mim, ó. Eu sei que mais cedo ou mais tarde Cristo vai chegar para você. E a gente vai entender isso. Eu quero que você entenda isso, mas primeiro eu vou ler o texto e depois a gente conversa. Dos versos 11 ao verso de número 17, diz assim: e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, um medo, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. 17, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por mais um tempo, mais um momento, mais uma palavra. Deus, eu sei que segundo essa palavra há um momento certo para que o Senhor chegue e resolva coisas nas nossas vidas. Por isso,
Fala com a gente nessa noite, trata, abre o entendimento, nos leva a um nível mais profundo de intimidade, mas também um nível mais profundo, Deus, de conhecimento, de entendimento. Pai, em nome de Jesus é o que eu peço, e por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? E amém, Jesus. Irmãos, deixa eu contar para você a historinha. Basicamente, a historinha é uma historinha de terror, entre aspas, porque você quer ver, quem já participou de um velório? Já participou? Irmão, acho que todo mundo já passou por esse tempo difícil na sua vida, ou na vida de alguém que você ama, ou de alguém que você conhece, não é? E porque a gente olha para o texto, e eu fico imaginando, né, irmão, não sei se você faz isso, mas eu quando olho para o texto, irmão, eu paro e vou viajar com ele, na minha mente eu vou tentar, sabe, vislumbrar, eu acho que essa é a ideia, enxergar na minha mente como é que foi mais ou menos. Eu estou falando de historinha. E de historinha, irmão, eu imagino que foi um tempo esquisito, porque imagina você estar num velório, e aí de repente chega um doido, toca no caixão e diz assim, levanta, e o negócio levanta. Tenho para mim, não ia sobrar muita gente, irmão, para ver a história. Né? E aí eu vi até a hora que ele falou levanta, e depois não vi mais nada, eu saí correndo. Irmão, eu não sei você, eu estou falando de mim, talvez nem eu ficaria, se fosse eu que mandasse levantar e levantasse, eu mesmo ia correr, levantou, estou brincando, né? Estou brincando, irmão, porque a gente olha para o texto e vê todo o texto, fala, nossa, lindo, é lindo, mas esquisito, irmão, estranho, e é um tempo muito difícil, irmão, é um tempo muito difícil para essa mãe, entenda isso, eu quero discorrer um pouquinho da historinha, é um tempo muito difícil para essa mãe, porque essa mãe está saindo da cidade, irmãos, e esse era o costume, e ainda é dos judeus, irmão, esse é um costume ainda, eles enterram para fora da cidade, né? Os cemitérios, né, até onde eu tenho conhecimento, irmão, para os judeus é fora da cidade, né? Eles nunca foram, por exemplo, nós temos um cemitério muitas vezes no centro, às vezes no centro da cidade, no meio da cidade você tem um cemitério. O judeu é diferente, os judeus, todo o povo do Oriente, eles trabalham com isso para fora. Então essa mãe vem carregando, junto com amigos e conhecidos, ela vem carregando o filho morto, e detalhe, é o único filho que ela tinha, e essa mulher já tinha experimentado isso, porque a Bíblia descreve que essa mulher era viúva, ou seja, ela já tinha enterrado o marido, e agora ela está enterrando o filho, ela está indo enterrar o filho, e de repente a Bíblia diz que Jesus chega, né, na porta da cidade, se depara com essa multidão que vinha com essa mulher. A Bíblia diz que ele olha para isso, ele para aqueles homens que estavam carregando o caixão, e a Bíblia diz que ele toca no esquife significa caixão, ele toca no esquife e dá uma ordem dizendo, jovem, menino, levanta, e o menino se levanta, o menino se assenta naquele caixão, e aí ele toma o menino e entrega para a mãe. Ele entrega, o menino, né, entregou a sua mãe, ele dá para a mãe. Você tem ideia do consolo, do conforto? Essa mãe que estava chorando enterrar o filho, agora ela está com o filho novamente ali vivo, nos braços. E o povo sai glorificando a Jesus e dizendo, olha, temos um profeta entre nós, Deus nos visitou. Por quê? Porque aqui entra um porém, irmão. Primeiro, olha que interessante, não é a mensagem ainda, mas eu preciso dividir isso com você. Olha aqui para mim, irmão, a gente sempre tem ideia de Deus estar com a gente só quando alguma coisa boa acontece. Nós somos ensinados assim,
inclusive, e me perdoe, tá? Inclusive pela religião, a gente acaba tendo essa ideia, sabe, de que não, olha, estou com o carro zero, Deus está comigo. Ai, pastor, meu carro, perdi meu carro. E olha para mim, Deus não está com você porque você perdeu o carro. Deus não está com você porque houve uma perda na sua vida. Bom, então a gente considera Deus estar com a gente, sabe, se a gente ganha ou se ele não está com a gente, se a gente perde. Pastor, perdi o emprego, Deus se esqueceu de mim. Olha aqui para mim, não sei, irmão. Não é a mensagem, mas eu preciso falar com algumas pessoas que, olha que talvez seja, irmão, a grande bênção da sua vida. Pastor, mas eu fui mandado embora. Pois é, irmão, agora você vai criar vergonha e coragem para começar o que é seu, e Deus vai te levar exatamente para onde Ele prometeu que te levaria, em nome de Jesus. Às vezes Ele precisa tirar você, às vezes Ele precisa arrancar, irmão. Às vezes é com força e com violência que Deus faz isso. Irmão, às vezes o Senhor trabalha com violência, por mais que você não acredite. Pastor, Deus trabalha, irmão. Às vezes Ele arranca coisas da nossa vida. Você não vai? Então, violência. Com força, para quê? Para que a gente possa ter coragem, porque a gente tem ideia de que se não tenho para onde ir, pastor, agora não tenho o que fazer, então agora eu vou ir para onde Deus quer. Irmão, escute, alguém precisa escutar isso agora, olha aqui, ó. Por isso que todas as oportunidades da sua vida cessaram, por isso que todas as portas se fecharam. Pastor, mas por quê? Porque Deus está te levando, Ele está guiando você para atravessar a porta que Ele tem para a sua vida, e para isso Ele precisou fechar todas as opções, em nome de Jesus. E se você não tomar jeito, Ele vai continuar fechando, até você entender que há um propósito na sua vida. Deus visitou, então eles tinham isso em mente. Não, aconteceu um milagre, Deus nos visitou, amém? Bom, no verso de número 13, deixa eu separar algumas coisas importantes, e depois eu prego para você, amém? Aguenta firme aí que não vai demorar, mas depois eu prego. No verso de número 13, 3 fatores importantes nós precisamos considerar. No verso 13 ele diz assim: e vendo-a o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Primeira coisa importante, olha que fator importante, Jesus viu essa mulher, e isso indica que Jesus está nos vendo, amém? Ele está olhando para você. Espero que Ele esteja vendo coisas boas em você, em nós. 2, Jesus se moveu com a compaixão. Ele se compadece e faz alguma coisa. Olha agora que interessante, ó, indica movimento. Jesus sente compaixão, mas Ele não fica parado dizendo, que dozinho, não. Ele tem compaixão e se move por conta da compaixão por ela. Deus está se movendo por você. 3, libera uma palavra. Ele sempre terá uma palavra nos momentos mais difíceis de nossa vida. No tempo mais difícil da sua vida, Deus terá uma palavra para você. Pode escrever o que eu estou te dizendo, em nome de Jesus, amém? Tudo bem, irmãos? Até aqui tudo bem? Posso pregar agora? A gente viu por cima. Eu quero te trazer, irmãos, 3 significados teológicos sobre a chegada de Cristo. Sobre chegar, quando Deus chega. Não é? E eu falo, irmãos, eu quero que você entenda, eu falo quando Deus chega, é quando Deus vem para fazer algo, não é só a volta. Eu não estou tratando hoje da volta de Cristo, e nem estou tratando, por exemplo, na morte do cristão, que também a gente pode configurar, porque a gente às vezes tem essa ideia, não, pastor, um dia Jesus vai voltar. Vai, irmão, o dia que você morrer, Ele voltou para você. Você já parou para pensar nisso?
que a gente espera aquela volta triunfal, a gente espera nas nuvens, né? Pastor, vai vir com o seu cavalo branco. Irmão, olha que legal, isso, que a gente possa estar vivo nesse dia. Mas se não estivermos, no dia que você morrer, ele voltou para você, ele chegou para você. Amém? Espero que você esteja do lado certo. Né? Mas 3 significados importantes que eu quero que você perceba, que eu quero que você entenda, irmão. Primeiro, Cristo conhece a nossa dor. Escute agora, eu vou ler algumas coisas aqui, e depois eu vou trazer para você, de fato, a pregação para a gente entender. Diz assim, a mulher não chamou Jesus. Você não vai ver em nenhum momento essa mulher fazendo uma oração, pedindo, buscando. Ela não faz uma oração, mas Jesus foi até ela. Isso mostra a iniciativa da graça de Cristo. Irmão, você já parou para olhar para esse texto? Eu quero que você perceba a nuance poderosa desse texto. Por quê? Porque a gente lê partindo do versículo de número 11, a gente acaba esquecendo um pouquinho que a Bíblia, lembra que eu já disse para vocês, a Bíblia não é escrita desse jeito? A Bíblia era um rolo, irmão, escrita, começava a escrever, escrevia o livro todo, não tinha título, não tinha esse negócio. Os títulos quem deram fomos nós, o homem lá no século XV, que fez isso. Que dá título, que dá nome, mas no pergaminho original não era escrito em capítulo, versículo, com título, separam, não, era um texto só. Então olha como é importante a gente entender isso, irmão. Se nós olharmos para o verso de número 1, e aqui eu quero que você perceba, olha que interessante, põe para mim o verso 1 aqui do capítulo 7. Capítulo 7, verso 1, olha que interessante, ele diz assim, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Você quer ver que interessante? Só para você ter uma ideia, verso de número 11, põe para mim a King James, irmã, por favor, atualizada. No verso de número 11, só para mim desenhar para você, no verso 11, na King James atualizada, tem aí? Ah lá, ele vai dizer assim, preste atenção em detalhes que são importantíssimos no Evangelho. Ele vai virar e vai dizer assim, no dia seguinte, partiu Jesus para a cidade. Irmão, pastor, mas o que isso tem a ver? É importante. Porque o texto, no seu contexto, está sinalizando que um dia antes, Jesus está onde? Em Cafarnaum. Amém? Em Cafarnaum. Nós estamos tratando de um texto onde ele encontra uma mulher indo enterrar o filho em Naim. Você tem uma ideia, 50 quilômetros de distância uma cidade da outra. Olha que interessante, irmão. Eu vou te explicar outro fator importante que nós precisamos pegar. Olha que interessante. Cafarnaum estava 180 abaixo do nível do mar. Naim está 200 acima do nível do mar. Ou seja, além de ele enfrentar 50 quilômetros, ele ainda teve que enfrentar uma subida de 380 metros de altitude. Ele sai de 180 embaixo para subir a 200 acima. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Muita coisa. Porque olha que interessante, irmão, se no dia anterior ele está em Cafarnaum, e 50 quilômetros para chegar em Naim, ainda uma subida de 380 metros, nós estamos falando de um trabalho, de um esforço, de alguém que anda toda uma noite, só para encontrar essa mulher. Irmão, a dor dela falou muito ao coração de Jesus. Você precisa perceber isso. Olha o que ele faz, irmão, olha o que ele enfrenta, porque ele sentia a dor dessa mulher.
ele passa uma noite inteira andando. Vamos, gente, pra você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, irmão, depois você pega estudos na internet, você vai ver. Em uma universidade lá de Israel, eles fizeram o trajeto, num estudo que eles estavam fazendo sobre esse trajeto. Eu fui buscar conhecimento, e no estudo que eles fizeram sobre o trajeto, olha que interessante, sobre vias asfaltadas, eles demoraram 10 horas saindo de Cafarnaum para chegar em Naim. 10 horas, ruas asfaltadas. Só que na época de Jesus não tinha ruas asfaltadas. Você percebe o que Jesus está fazendo por essa mulher? Irmão, você não sabe o que Deus é capaz de fazer por você. E escute isso, Ele vai chegar. E quando Ele chegar, Ele vai dizer para você: eu estou aqui porque eu sei o que você está passando, eu sei o que você está enfrentando, eu sei o momento que você está vivendo, eu estou chegando para mudar isso, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Ele. Você nem está percebendo, Ele está se movendo por você. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, verso de número 13, diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, né? Normal, tentação que todo mundo passa, lutas que todo mundo passa. Ele diz assim, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, provados, que vocês passem por lutas além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, provados, passarem por essas lutas, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Irmão, coloque isso no teu coração. Ele não vai permitir que você, pastor, mas por que eu estou passando por isso e Jesus não fez nada? Porque você pode suportar, porque você aguenta. Olha para alguém ao lado e fala assim, você aguenta. Porque no dia em que você não aguentar, irmãos, no dia que a sua luta for maior do que a sua capacidade de suportar, Ele chega e te livra disso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto importante, deixa eu só terminar aqui, Jesus sabia da situação dessa mulher, e o momento mais difícil de sua vida, Ele sabe o que você está passando. Jesus vai chegar para você. 2, Deus chega no momento certo. O conceito teológico Kairos, irmãos, já ouviu falar do Kairos de Deus? Isso é um conceito teológico. Eu não estou aqui para pregar teologia, mas eu preciso que você compreenda isso. Bom, esse conceito significa o tempo oportuno, tempo certo, preciso. O que significa isso, irmão? Significa que Deus nunca se atrasa, Ele nunca se adianta. Irmão, não adianta você chorar porque Ele não chegou ainda. Não adianta você chorar porque o tempo não chegou para você. Pastor, não sei, mas parece que para mim o tempo não chega. Calma, por quê? Porque com Deus é no Kairos de Deus. E o Kairos de Deus é o tempo oportuno, é o tempo certo, é o momento certo. Por exemplo, você quer ver? Vou te dar um exemplo, irmão. O que significa tempo oportuno? Por exemplo, você já pegou um livro para ler, que, irmão, você começa a ler o livro, não vai? E depois de um tempo, sei lá, 5, 6 meses depois, você pega o mesmo livro, parece que bluf, como é que eu não vi esse livro? Por exemplo, para quem gosta de ler, né, irmão? Eu gosto de ler. Então tem livro que eu já pastor, lê esse livro. Aí eu pego 2 folhas.
Aí daqui a pouco, irmão, passa um tempo, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso de uma palavra para mim. Aí de repente eu trombo com aquele livro que há 6 meses atrás não serviu para mim. Aí eu pego o livro, começo a folhear, como é que pode? Por quê? Porque o livro chegou no tempo certo. Porque Deus não atrasa e nem adianta. Eu preciso falar isso para você, pastor, mas olha aqui, não há pressa, o tempo de Deus não é como o nosso. Na hora certa Ele vai chegar, na hora certa Ele vai chegar, na hora certa Ele vai chegar, irmão, você vai ver, não vai morrer, não vai acabar, na hora certa, Jesus vai chegar para você. Verso de número, Lucas 7,12, olha o que diz o texto, irmão. E, quando chegou perto da porta da cidade, parece coincidência, irmão, mas não é coincidência, isso aqui é o tempo de Deus. Olha que interessante, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Irmão, você tem ideia, irmão? Jesus está chegando na porta da cidade, a Bíblia diz lá no verso 11, ele está vindo com uma multidão também, discípulos de uma multidão, e a Bíblia diz assim, quando ele chega na entrada da cidade, pode parecer uma coincidência, mas não é, a mulher está saindo com o filho, num caixão carregado, com uma multidão chorando com ela, e essa olha para mim, essas multidões colidem, elas se encontram, chega a multidão de Jesus com ele, e no mesmo tempo, irmão, está saindo a multidão com essa mulher. Irmão, provavelmente essa mulher passou a noite inteira chorando, eu vou enterrar meu filho daqui a pouco, meu misericórdia, que vai ser de mim agora, eu estou sozinho, não tenho mais ninguém, e ela está chorando, a noite inteira ela chorando, irmão, e quando ela está saindo para enterrar, quando a esperança já não existia mais, quem é que chega? Na hora certa, irmão. Escute, não perde a sua esperança. Pastor, mas agora está tudo acabado. Não está. Jesus sempre chega na hora certa. Irmão, nem adiantado, nem atrasado. Exatamente naquele momento, Jesus está lá. Se Cristo não chegou ainda, é porque o tempo ainda está chegando. Frase bonita, né? Ainda não é tempo, Deus não erra e não se atrasa, irmão. Calma o seu coração. Pastor, mas o que vai ser desse menino? Calma. Eu tenho de 17 e sei que você está passando. Sei da sua luta. Amém? Ai, pai, eu quero ir num show de rock, vontade de matar. Mas eu estou assim, Deus, vai chegar a hora certa. Na hora certa o Senhor vai catar ele. E eu estou profetizando, eu estou liberando sobre a sua vida. Deus vai catar esse marido, vai catar essa mulher, vai catar esse patrão, esse pai, essa mãe. Calma, irmã, olha aqui para mim. Jesus sempre chega na hora certa. Na hora certa ele vai catar ele pelo colarinho, vai dizer assim, agora você vai, de um jeito você vai. E aí você não vai nem precisar fazer força, irmão. Viu, irmã? Porque Deus sempre chega no tempo certo. Não é coincidência. Sabe? Pastor, estou aqui a primeira vez. Não é coincidência. Você está no lugar certo. Você veio só para mim poder dizer da parte dele assim, calma. Na hora certa eu vou chegar. Eu não vou faltar, eu não me atraso, nem me adianto, eu vou chegar. Glória a Deus, amém? Quem entende até aqui? E terceiro, estou terminando, para mim terminar. Terceiro conceito importante que nós temos que ter, o significado teológico, quando Cristo chega, a morte para. Talvez está tudo morrendo. Calma, Cristo vai chegar. E a morte é obrigada a parar.
Eu vou explicar isso. Lucas capítulo 7, verso 14, ele diz assim: e, presta atenção, chegando-se, quem? Quem é que chegou-se? Jesus. Irmão, ele tromba, olha aqui, ó, tromba com um velório. Por acaso, por acaso, ele está chegando e um velório está saindo? Não, porque se você olhar em todo o contexto do capítulo 7, olha aqui, irmão, o que Jesus vai fazer nesse lugar? Ressuscitar esse menino, mais nada. Então ele entra, ele chega no momento certo, ele chega e abriu assim, que quando chegou, ele se chegou ao caixão, ao esquife, ele tocou o esquife, e os que o levavam, os homens que estavam carregando para a morte, pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Escute isso, a morte estava avançando. Irmão, para pensar, vamos fazer a caminhada, porque senão a gente lê de qualquer jeito, você vai lá, não tem nada a ver, tem muito a ver. Olha aqui, imagina a caminhada dessa mulher, lá desde casa até fora da cidade. Vamos pensar, está amarrado em nome de Jesus, só para você entender, só para você compreender, lá na sua casa, vai lá com a mente na sua casa, foi? Então você vai pegar alguém morto na sua casa, amarrado em nome de Jesus, só para você ter uma ideia, no caixão, e você vai sair lá da sua casa, e você vai levar, porque nós temos que enterrar ele fora da cidade. Vou dar uma lambuja, você tem que enterrar lá no, como chama o negócio que faz evento aí, o EMAPA, na EMAPA, a pé, amém? Não tem prevê, que leva de carrinho, é a pé, no braço. Então pensa a caminhada. Irmão, quanto mais eles andam, mais próximo da perda desse menino, a esperança vai indo embora. Porque a cada passo, ela está mais perto de enterrar o menino, o filho. A morte estava avançando. Irmão, eu estou falando, e olha que eu estou falando de uma maneira espiritual, tem gente vendo seus sonhos progressivamente morrendo. Pastor, mas já estou passando da idade, pastor, mas agora, pastor, sabe, eu estou falando de gente aqui assim, pastor, ele é o meu sonho, mas eu estou grávida, quer dizer, está mais um passo da morte o seu sonho, os seus planos. Porque a gente vai vivendo a nossa vida, irmão, e se a gente parar para observar, você vai vivendo algumas mortes assim, a gente vai vendo os passos. Puxa, pastor, para quem queria fazer faculdade, se casou, olha aqui para mim, mais difícil, eu fiz, é mais difícil. Puxa, pastor, eu queria tanto, o meu sonho é fazer faculdade, o meu sonho era construir uma empresa, mas casei, puxa, e agora? Aí você, ficou um pouquinho mais difícil, né? E aí de repente, a mulher ficou grávida, e mulher ficou grávida, irmão, olha aqui, um passão para a morte. Eu estou falando de sonho, projetos, porque tem irmã aqui, que considera que seu sonho morreu depois que seus filhos nasceram. Olha aqui para mim, os seus sonhos não morreram porque seus filhos nasceram. Pode ser que seus projetos sejam adiados por um tempo. Mas se o Senhor chegar, e Ele vai, toda a morte tem que parar. Ela estava avançando, olha aí, mas quando Jesus chega, ela precisa parar. Jesus caminhou uma noite inteira para chegar na hora certa e transformar o luto dela em um milagre. Escuta, coloca isso no teu coração. Nada morreu na sua vida. Tudo na sua vida só está esperando o momento certo de Jesus chegar. Tem planos que você acha que morreu, e eu quero liberar sobre você isso aqui, você não vai enterrar seu futuro.
seus sonhos, planos e projetos, porque Cristo vai chegar para você no momento certo. E quando Ele chega, a morte tem que parar. Você pode aplaudi-lo? Não acabou não, irmão.